Os Estados Unidos já fizeram a parte deles e eu acho que fizeram até muito mais do que normalmente eles fariam para qualquer país. Eles fizeram muito mais. E o Paulo mostraram em Washington que estava acontecendo no Brasil. De verdade, existia uma verdadeira ameaça à democracia. E hoje nós sabemos, com o Gerald Ford, o USS Gerald Ford ali no Mar do Caribe, a tensão que os Estados Unidos estão tendo com a Venezuela, a gente sabe o que os Estados Unidos pensam do contexto Brasil na América Latina, no contexto narcoterrorismo. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Grupos de militares estão insatisfeitos com a prisão de Bolsonaro e com o tratamento dado a oficiais do Exército. A percepção é de que o comandante da força, General Tomás Paiva, é conivente com a perseguição contra os pares. É isso mesmo. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro desencadeou um movimento de insatisfação entre grupos de militares da ativa e da reserva. Segundo apurou a Oeste, há um crescente descontentamento em relação ao comando do Exército, sob responsabilidade do General Tomás Paiva. A percepção é de que oficiais generais têm colaborado com o que os militares chamam de perseguição contra integrantes das Forças Armadas. Segundo relatos, a cadeia de comando teria deixado soldados, sargentos, oficiais intermediários e até coronéis à própria sorte, enquanto os generais buscam preservar cargos, missões no exterior e posições de destaque. A apreensão do celular do tenente-coronel Mauro Cid, em 22 de março do ano passado, é citada repetidamente como um marco inicial do desgaste. De acordo com esses militares, Tomás Paiva teria autorizado a apreensão contra Cid, o que permitiu a coleta das informações que estavam no celular. A partir dali, começou a pescaria que acabou com a prisão e condenação ilegal de vários militares, relata um oficial sob condição de anonimato. Parte dos militares afirma que o alto comando está desconectado da realidade da tropa. Tomás Paiva e seus auxiliares mantêm um posicionamento neutro de forma indevida, diante das ações judiciais recentes. Pelo visto, o descontentamento dentro das Forças Armadas é gigante. Mas o que a gente pode esperar como solução, como reação? Claro, a gente ainda acredita que os Estados Unidos vão agir de alguma forma, mas não dá para depender exclusivamente do que vem daqui dos Estados Unidos, Costa. Não dá, como eu concordo com a Ana, né? Assim, a gente entende os dois lados. A gente entende quem está com um certo desespero, até desesperança, né? Jogando a toalha, achando que não tem mais jeito, e a gente entende quem está na luta e até porque não tem alternativa. É o quê? Entregar o país? Olha a Venezuela, né? Mesmo na Venezuela, Maria Corina Machado está lutando até hoje, né? E agora talvez aí a Cavalaria do Norte venha para valer, no caso da Venezuela. No caso do Brasil, a sensação que fica, o Trump tem os problemas dele, com o mundo, com a Ucrânia, com o Oriente Médio, com a economia doméstica, ele está preocupado com os midterm elections ano que vem, ele está com uma avaliação que é a pior desde janeiro, 37%, 38% de aprovação apenas. Os democratas podem recuperar a Câmara, talvez até o Senado, num cenário mais hipotético, difícil, né, para os democratas, mas a verdade é que a situação não está fácil para os republicanos, né? Então ele está pensando nisso, por isso até que ele retirou as tarifas aí de vários produtos, isso foi muito comemorado pelo Lula, explorado pelos petistas, mas foi uma decisão interna, preocupado ali com a economia, com a carestia, o aumento do preço da carne de 17%, 18% já esse ano, café e por aí vai. Então a sensação que fica é que os Estados Unidos fizeram a sua parte. Lei Magnitsky, meu Deus do céu. O Brasil conseguiu levar o descrédito à Lei Magnitsky. Aí o sancionado e a sua esposa e o escritório continuam com a vida como ela era, inclusive com uma palestra que tinha patrocínio até da Coca-Cola, da Febraban, né? E a sensação que fica é o Brasil conseguiu desmoralizar a Lei Magnitsky. Aí o Trump lava as mãos. Pô, eu fiz minha parte. Esperava o quê? Esperava que talvez o Senado viesse, né? As elites brasileiras fizessem alguma coisa. Não. Então, até vi a postagem também do Jason Miller, né, assessor do Trump, com a cara do Voldemort, falando o inverno está chegando, mas é meio a sensação de tic-tac. O povo cansou.
O povo não acredita mais nessa solução. Né? E uma coisa que causa espanto, Lacombe, talvez seja meu ponto principal aqui para fechar, né, é que, bom, tem gente que ficou perplexa com a prisão do Bolsonaro. Isso não é perdoável. Quem é que pode ficar perplexo com o Alexandre de Moraes fazendo o que está fazendo e cantando a pedra? Ele está dobrando a aposta a cada semana. Ele avisou que ia fazer isso. O Bolsonaro achou que não ia ser preso em algum momento? Alguém achou que o Bolsonaro não ia ser preso em algum momento? Então a situação é meio louca no Brasil. E aí fica uma parte da direita grande fazendo estratégia eleitoral de 2026. Gente, o Flávio Bolsonaro já virou alvo com essa história de vigília do Alexandre. A Michelle, se for candidata potencial, vai ser perseguida e vai ser alvo. Será que vai ter eleição que a gente possa chamar de eleição justa ou legítima? Alguém acredita nisso? E tem um monte de gente, não obstante, fazendo estratégia eleitoral para 2026, com o Bolsonaro preso, com a direita sendo destruída, perseguida, o Ramagem idem e por aí vai. Quer dizer, todo mundo, um a um. Vai sobrar alguém para contar a história? Então, Lacombe, o que me causa espanto e perplexidade é a certa premissa que alguma parte da direita assume de normalidade institucional. Ah, não, o Lula está se desgastando, uma estratégia, precisamos de um CEO melhor, reformas no Brasil vão melhorar o Brasil. Tem uma ditadura em curso que está perseguindo todo mundo. E, de novo, né, o Bolsonaro é preso, o Trump não sabia, mas fala too bad, né, e o povo segue sua vida. Vai ver o futebol, que faz parte, né? Tudo bem, tem final aí chegando da Libertadores, faz parte. E aí? Alguém achou que ia parar o Brasil, que não vai parar. O sistema se deu conta disso. Eles conseguiram quebrar a espinha dorsal. Aos poucos, né? Eles foram fazendo isso. Então, Lacombe, não vai vir bala de prata. Não vai vir solução mágica. Não vai. Isso tem que ser absorvido, assimilado o quanto antes. Ah, Rodrigo, é fácil falar, criticar, então qual é a solução? Eu não sei qual é a solução. Talvez a elite não devesse, né, ficar tão passiva diante de um descalabro desse. Talvez a gente devesse entender que o Brasil está caminhando rápido em direção à Venezuela e que o importante não é só tirar a tarifa de café e carne, que não é isso que é relevante. Mas veja, o Zema, candidato de direita, bom gestor, né, conseguiu atacar o Eduardo Bolsonaro com a questão da postura dele em relação ao Trump. Ah, foi uma coisa egoísta, pessoal, interesse pessoal. O Eduardo não teve apoio das elites da direita. Da direita. O Silas Malafaia reclamou de bandeira americana no protesto. Cá entre nós, Lacombe, às vezes eu acho que o Brasil merece virar Venezuela. Eu vou fazer, já se preparem aí, Marcílio e Ramagem, que eu vou fazer a mesma pergunta para todos, né? Ana, eu insisto, é claro que a gente não tem a resposta, né, perfeita e exata, mas da onde virá a solução para isso que a gente está enfrentando? A pergunta de $1 milhão, Lacombe, e eu faço coro com o Consta, porque os Estados Unidos já fizeram a parte deles e eu acho que fizeram até muito mais do que normalmente eles fariam para qualquer país. Eles fizeram muito mais. Agora, não adianta eles entrarem nessa seara de punições e de proteção à nossa democracia quando as nossas ferramentas de freios e contrapesos, nossa Constituição, nada disso é respeitado, nada disso é usado. O povo cansa. O povo cansa, porque todas as vezes que o povo que foi pedido para que o povo fosse às ruas, o povo atendeu. Em menor número, em maior número, o povo atendeu. Isso, os políticos em Brasília não podem falar, não, nós pedimos e o povo não, o povo atendeu. O povo foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, hora um pouco menor, cheio, lotaram a Avenida Paulista, mas aí cai no que o Constantino disse. As picuinhas, a bandeira americana, porque o Eduardo Bolsonaro não falou no tom correto, isso vindo da direita. Direita se pegando nas redes sociais para decidir quem é o candidato à presidência em 2022. A gente não sabe nem se vai ter eleição.
porque não teve em 2022, desculpa, em 2026, porque não teve em 2022. Não estou falando das urnas, que é outro debate, mas não teve. Nós, jornalistas, fomos censurados. Nós fomos proibidos de dizer que o Lula era descondenado, amigo de ditador, que ele era chefe de organização criminosa, que ele era a favor do aborto, que ele era amigo do Daniel Ortega. Enfim, tudo isso. Houve censura. Houve censura ao vivo. Eu estava nos Pingos nos Is, na Jovem Pan, ao vivo, quando o Vitor Brown me interrompeu quando eu disse a palavra descondenado. Ana, nós vamos ter que te interromper. E os advogados mandando mensagem nos grupos de WhatsApp. Não pode isso, não pode aquilo. Até que, em um momento, nós perguntamos, o que não pode? Explica pra gente aqui o que não pode, porque aí a gente não fala. Ninguém sabia, porque todo dia chegava uma cartinha do TSE, do STF, do PT, todos os dias durante a eleição, antes da eleição de 2022. Então não foi uma eleição normal. E mesmo assim, depois da ressaca do 8 de janeiro, porque houve uma ressaca, o povo ficou com medo, retraiu, foi para casa, mas depois de passar da ressaca, o povo atendeu. O povo foi para as ruas. Os Estados Unidos também atenderam o chamado, mostraram que tudo que o Eduardo e o Paulo mostraram em Washington, que estava acontecendo no Brasil. De verdade, existia uma verdadeira ameaça à democracia. E hoje nós sabemos, com o Gerald Ford, o USS Gerald Ford, ali no Mar do Caribe, a atenção que os Estados Unidos estão tendo com a Venezuela, a gente sabe o que os Estados Unidos pensam do contexto Brasil na América Latina, no contexto narcoterrorismo. O Ramagem pode muito bem falar sobre isso. Aconteceu em 1962, na crise dos mísseis de Cuba, e agora esse fantasma volta para a América Latina. As Farc, Foro de São Paulo, Hezbollah, os Estados Unidos estão de olho. E o Brasil faz parte desse contexto obscuro e do narcoterrorismo hoje. E aí a gente vê a direita se batendo. É o Tarcísio, é o Zema, é o Eduardo? A gente não sabe. Cogitaram essa semana um possível nome do Flávio Bolsonaro, porque o Eduardo vai ser perseguido, ele está aqui nos Estados Unidos, e olha o que aconteceu. Imediatamente já começou a perseguição política ao Flávio Bolsonaro. Então eu faço coro com o Consta, porque a ditadura mesmo, essa de perseguição que coloca exilados políticos fora do país, não começa do dia para o outro. Começa quando o indicado para chefiar a Polícia Federal, o nome dele é barrado e nada acontece. Depois, um deputado federal é cassado por suas palavras, é preso por suas palavras, e a Câmara vota a favor da manutenção de uma prisão ilegal e inconstitucional. Inclusive, o atual presidente da Câmara, Hugo Motta, votou a favor da manutenção da prisão ilegal e inconstitucional do Daniel Silveira. E se vocês vão esperar Hugo Motta pautar a anistia, não vai acontecer. Mais um superchat, antes de passar o Ramagem, do Wellington Ramos. Muito obrigado. Ele escreveu o seguinte: o único freio constitucional contra esse político de toga do Supremo está nas mãos de um único homem, Alcolumbre. Esse senhor precisa ser exposto, denunciado dentro e fora do Brasil. Ramagem, pela sua experiência na Câmara dos Deputados, pelo que você conseguiu entender do Congresso Nacional, de que maneira, pensando nos parlamentares, pode haver algum tipo de reação? Ou será assim, como Consta e o Marcília pintaram, terá que haver uma destruição quase completa? Aquela história, qual é a vantagem de bater no fundo do poço? É que você pode dar impulso, né, no fundo para subir mais rápido, mas é muito ruim chegar ao fundo do poço. Pela sua experiência no Congresso, na Câmara dos Deputados em especial, o que você pode dizer, né, sobre um movimento que a gente espera já há muito tempo de reação? E o problema está todo aí, Lacombe. O Congresso Nacional é subserviente e refém do STF. Nós temos que entender, para tentar achar a solução, para conseguir a solução do problema,
Temos que saber como é que nós chegamos até aqui. Eu volto a falar que eles foram estratégicos em cada uma das decisões, foram vendo que não havia peso e contrapeso, os devidos controles não estavam, os mecanismos de controle não estavam sendo acionados. A mídia militante, o quarto poder, está ao lado. Essa é uma grande diferença para os Estados Unidos. Há distinções entre meios de comunicação, quais estão de um lado, uma parcialidade de opinião para um lado, mas quando se atropela a moral, os princípios do Estado, os norte-americanos têm assim umas formas de proteção para que se reclame do que está acontecendo. Não, toda essa normalidade de abusos que foram chegando até aqui é o resultado de onde nós, de tudo que nós vivenciamos agora e toda essa falta de esperança. Eles conseguiram dominar os seus controles, que são os meios de comunicação, o Senado, pela presidência do Senado, o senhor Alcolumbre, ele tem quantas petições de impeachment do ministro Alexandre de Moraes estão ali? Tem uma delas que já atingiu o número de assinaturas e não coloca para pautar. Está na mão de uma única pessoa de uma cadeira. O PGR foi reconduzido, o PGR que valida, se o Ministério Público foi tão questionado na Lava Jato de ter ali uma proximidade do juiz, ali o PGR é outro vassalo, não sei se por benefícios próprios ou por algum tipo de coação, mas todas essas formas de controle foram adulteradas no sistema brasileiro. O Hugo Mota, eu participei de reuniões que eu cobrei, olha, se acontecer esse tipo de questão, esse outro tipo de questão, e botei a pauta da anistia, e botei várias pautas de segurança pública, e nós tínhamos ali o aval dele que a anistia deveria ser trabalhada e pautada, porque o plenário que tem que decidir. Ele, de repente, mudou de opinião. E a gente sabe, de repente, porque ele estava falando em anistia. E nós sabemos que ele mudou de opinião porque a família dele foi toda investigada e com mandados de busca e apreensão, ou seja, todos eles são reféns. Então, os parlamentares que são 513, dos 513, eu não acredito que nem no máximo 100 estão defendendo o Estado brasileiro, o Brasil, nossos direitos e garantias. E a presidência tem muito poder de pauta, poder de barganha, poder de convencimento sobre emendas, e nós temos 2 presidentes do Senado e da Câmara que são hoje realmente reféns. Eu vi o Hugo Mota falando sobre a questão de segurança pública, que foi como a Ana Paula colocou, e a gente vai desvendando que nós estamos não apenas num Estado oligarca, patrimonialista, que tirou um criminoso da cadeia, condenado em 3 instâncias, botou na superintendência, para o sistema voltar, e que a toda a parte de financiamento, de finanças do Brasil está envolto, e que o narco-Estado também. No momento que nós estávamos para aprovar o projeto de equiparação ao terrorismo, nada de inconstitucional, nós vimos um STF adentrando essa questão. Na Constituição, fala-se, está lá, o preceito fundamental de harmonia e independência. Na harmonia, independência para suas competências. E na harmonia você pode até dialogar com outros poderes e não pedir a validação dos poderes do que está a se fazer. O presidente da Câmara, o tal cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, falando, o ministro Alexandre de Moraes, ele já foi secretário de Segurança, ele tem uma pauta de segurança com ele deseja o melhor. Ele é um ministro da Suprema Corte. Ele não pode, primeiro, se manifestar. Segundo, que ele tem que atuar nos autos, e não fazer política pública de executivo estadual ou federal. Se nós estamos nessa subserviência, então como é que nós vamos trabalhar por um controle de um poder que se tornou absoluto? Mas aí eu não quero que se perca a esperança, pelo contrário, que há fé, há muito trabalho, e nós estamos conseguindo, nós temos que mostrar que nós temos várias vitórias desse sistema que se uniu para derrotar todos nós. A vontade dele, a obra-prima dele era essa ação do golpe nula desde o início, para condenar Bolsonaro e seus aliados, e voltar para tentar fechar todo o inquérito das fake news. Então ele tentou aterrorizar a população para não se ter manifestações populares, públicas, pacíficas, familiares, que é a essência da democracia. Nós voltamos às ruas. Eles tentaram, a lei da censura não passou no Congresso Nacional.
Aí eles tentaram, lógico, quando eles são derrotados, eles levam ao STF. Começou a travar porque veio a interferência não quer dizer que é negativa, pode ser positiva. Interferir é mudar a ordem. Se você está querendo trazer um sistema realmente da nação que é efetivamente democrata e livre do mundo, está olhando para cá e vendo os abusos, então, infelizmente, se nossos controles se perderam, nós precisamos sim que o norte-americano, que está enxergando o Brasil na geopolítica, na sua importância em sua geopolítica, o Brasil tem sua tradição, seu povo é de essência conservadora. Nós temos toda a segurança alimentar do mundo aqui no Brasil. Nós temos toda a segurança energética do mundo aqui no Brasil. O segundo país disparado em terras raras é aqui no Brasil, que gera toda a questão dos eletrônicos, das big techs. Então, é muito de credibilidade do Eduardo Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo conseguiram juntos, do paralelo de ter afinidade com o Bolsonaro, mas, lógico, é um Estado que defende as liberdades, um verdadeiro Estado de princípios republicanos, que não pode perder o Brasil. Estão entrando ali na Venezuela, sim, é diferente do que eles estão fazendo no resto do mundo, ali é operação de inteligência, é boots on the ground. O colombiano também já está tomando suas sanções. Pouco se fala na ajuda que se fez à Argentina. O Milei estava para ter uma derrota retumbante, porque eles têm a Faria Lima deles, um bando de canalha deles lá também, que já estava tomando um golpe. Então, esqueci o nome do secretário norte-americano, que já foi de grande hedge fund, entende, jogou para subir, financiou a Argentina, eles vieram juntos, e o americano ainda ganhou lucro resgatando o Milei. Então, se está olhando para toda essa América Latina e os cartéis todos, e o que a gente sabe da vinculação da esquerda a todos esses cartéis de financiamento de eleições, por que é que não vai olhar para o Brasil? Então, eu tenho uma esperança de mais aplicabilidade da Magnitsky, não apenas nos demais, mas ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes dá aquele ar de normalidade, que a gente sabe que não há, que está tendo problemas, deve ter mais problemas pela frente de utilizações, de transações, de vida particular dele. Só que o centro compra. O centro compra essa subserviência. Eles gostam de ser serviçais, eles gostam de ser chantageados. Parece que o sistema funciona dessa forma. A anistia é a saída. Há chance para a anistia. Se você olhar a bancada do agro sozinha, ela consegue aprovar a anistia. A bancada evangélica consegue aprovar a anistia. Então está num momento de pauta de anistia, sim. O Alcolumbre, e aí é uma outra história, o Alcolumbre estava querendo botar o acordo ao Rodrigo Pacheco. Então ele foi passado para trás. Há uma possibilidade, por esse jogo político deles, nefasto, de até uma possibilidade de que a anistia, que se botar para pautar, ela passa na Câmara e no Senado. É só colocar para pautar. Não sei se está travando a minha internet, peço desculpas aí. Não, teve um pouquinho só, mas eu aproveito então para passar